E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatística, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. E vamos começar falando do protesto que a torcida organizada Máfia Azul fez ontem na porta da Toca da Raposa. Cerca de 30 integrantes foram cobrar os atletas por melhor desempenho e um bom resultado no clássico do próximo domingo. Eu achei esse protesto meio bizarro e sem propósito por alguns motivos. O mais grave deles é a questão da pandemia, tá? Não é momento para aglomeração, muito menos uma aglomeração completamente bizarra depois do time ganhar uma partida que pode não ter sido um jogo brilhante, mas a gente ganhou. Aí a Máfia Azul divulgou até um vídeo, né, em que eles conversam com o Marcinho parou ali, desceu do carro para conversar com os torcedores, para ouvir ali as reclamações dos torcedores. O Marcinho tá sem máscara. Alguns dos torcedores, né, presentes no vídeo também estão sem máscara. Aí vamos supor aqui que algum daqueles torcedores está com o vírus, com a Covid-19, passa para o Marcinho e o Marcinho treina com os companheiros, joga e passa para outros jogadores. Aí vai chegar na hora de fazer o exame, na sexta-feira para o jogo de domingo, alguns jogadores do Cruzeiro possivelmente estando infectados. E aí sabe o que gerou o protesto da torcida? Desfalques para o clássico contra o Atlético. Então aquela cena especificamente eu achei que ela tá totalmente errada. Os torcedores estão errados, o Marcinho tá errado, não tem que descer do carro, muito menos sem máscara para ir lá conversar com o torcedor. É pandemia, gente, é para evitar aglomeração. Aí você permite a aglomeração na porta do seu CT e incentiva isso de certa forma. E os jogadores, o jogador tá com medo da torcida. O jogador de futebol, ele tem que se preservar. Se ele vai para uma festa, a gente não vai sentar a ripa no cara, que ele não deveria ter feito isso, que ele está se colocando em risco e colocando os outros também. Quando ele para ouvir uma reclamação de torcida, infelizmente ele está se colocando em risco da mesma forma. Por quê? Jogador é testado de 3 em 3 dias. Torcedor não é testado. A gente sabe como é a situação. E aí tem a questão do timing, né? Se essa manifestação da torcida fosse na sexta-feira ou no sábado antes do clássico, para pedir um pouco mais de empenho dos caras, eu conseguiria entender, porque a gente tá às vésperas de um clássico. Mas não, o próximo jogo é Cruzeiro e Coimbra, sabe? Então assim, não fez sentido, sabe? Foi totalmente bizarro. E se a galera quer tanto protestar, por que não foi lá protestar com a diretoria, né? Foi fazer protesto com os jogadores, até porque a maioria desses jogadores do Cruzeiro não tem peso para segurar o rojão, né? O técnico também ninguém sabe muito bem se vai ficar ou não, quer dizer, ele tem contrato, ele vai ficar, a gente vai falar daqui a pouco sobre uma especulação que teve aí, mas é um cara que a gente sabe que tá na corda bamba, até dependendo do que vai acontecer no próximo domingo. E se alguém falar que a Máfia Azul fez sim um protesto contra a diretoria, porque colocou fogo num boneco com a cara do presidente na frente do prédio da sede vazio, você vai me desculpar, isso aí não é protesto, tá? Isso aí é pirotecnia. E eu não esqueci nada do que aconteceu em 2019, que o Cruzeiro estava sendo rebaixado, todo ferrado, e a Máfia Azul estava muito mais preocupada em brigar com a Pavilhão, né? Porque aparentemente essa era a prioridade das duas torcidas organizadas naquela época. O resumo da ópera é o seguinte: o Cruzeiro foi destruído e nenhuma torcida organizada fez absolutamente nada para evitar. Então, no final das contas, essa galera não me representa. Se você se sente representado por eles, beleza, é um direito seu. Eu, Emerson, não me sinto representado em nada por nenhuma torcida organizada do Cruzeiro, até porque eu acho que eles colocam as questões políticas deles à frente até da paixão pelo clube. E jogador ruim, moçada, não vai ficar bom se for xingado, se gritar com ele ou se ele for ameaçado não, tá? O que o Cruzeiro precisa nesse momento é trabalho, é salário em dia e é um pouquinho de paz. E nesses 3 aspectos, quem mais pode ajudar a resolver é a diretoria. E por que o protesto não é contra a diretoria? E é isso que eu realmente não consigo entender. Passando para as notícias do time, o Cruzeiro fechou hoje a preparação para enfrentar amanhã o Coimbra. O zagueiro Everton deve ser titular ao lado do Ramon para suprir a ausência do Manuel suspenso. O Eduardo Brock está lesionado. O Everton só jogou uma partida pelo profissional do Cruzeiro, né, que foi a estreia da temporada, aquele jogo contra o Uberlândia, que ele se portou muito bem, parecia já um veterano inclusive, fez um jogo bem correto, a gente ficou num empate por 1-1. Depois ele foi para a seleção de base, aí voltou, teve Covid, né, ficou um tempo afastado e agora volta a estar à disposição.
tomara que faça um grande jogo, me parece um zagueiro muito promissor. E os outros zagueiros relacionados foram o Paulo e o César. Esse último que pela primeira vez deve ir para um jogo do time principal. Eu falo deve ir porque o Cruzeiro relacionou 24 jogadores, mas só 23 vão para a partida. Um vai ser cortado do banco. O César é outro zagueiro também muito promissor, me parece muito mais pronto que o Guilherme Matos, né, que passou um período aí de treinos no time principal no início de temporada, parece que já voltou para o sub-20. O César tá passando por esse período agora, acho que se precisar botar para jogar, ele entra sem ter o menor problema, porque é um zagueiro muito bom. Daqueles que estavam no sub-20 na temporada passada, o César evitou que o Cruzeiro perdesse muito mais jogos e tomando muito mais gols, né? Lembrando aquela campanha horrorosa que o nosso sub-20 fez no Campeonato Brasileiro da categoria. E aí, mais uma vez, vale a pena fazer aquela pergunta, né? Pra que trouxeram o Eduardo Brock? Nada pessoal contra o Brock, é um profissional correto, me parece ser um cara que tá disposto a fazer o melhor que ele pode, mas foi uma contratação desnecessária. O Everton é um bom zagueiro, o César é um bom zagueiro, o Paulo é um bom zagueiro, e esses caras deveriam estar recebendo oportunidades de jogar agora. Não está acontecendo porque tem o Manuel e tem o Ramon, tem o Léo que tá voltando, enfim, o Cruzeiro não precisava ter contratado outro zagueiro. Essa é a lista completa dos relacionados que o clube informou hoje, e acho muito legal que tenha divulgado, porque não tem motivo nenhum para ocultar esse tipo de informação da torcida. O Marco Antônio infelizmente segue fora, o William Potker tá de volta recuperado de lesão, e o Stênio então fica fora dos relacionados, e o Alan Ruschel também volta após cumprir suspensão, e o Kaique fica fora da lista. E um detalhe que a gente tem que abordar é sobre os jogadores pendurados para esse jogo. O Ramon e o Cáceres, que são titulares ali da linha de defesa, estão com 2 cartões amarelos. Se tomarem amarelo contra o Coimbra, não vão poder jogar essa partida de domingo, o clássico contra o Atlético. Por isso mesmo, eu inclusive nem botava os dois no jogo, tá? Se bobear, nem pro banco levava. Por quê? Cáceres e Ramon são jogadores bem importantes para o clássico, e para um jogo contra o Coimbra, se a gente vai ali com o Ramon Rocha estreando na lateral direita e monta uma zaga com o Everton e Paulo, eu acho que não teria o menor problema, a gente poderia fazer esse jogo sossegado. Mas tenho certeza que o Felipe Conceição não vai fazer isso. A ideia dele, como já deixou bem claro, é mexer o mínimo possível na equipe para ver se consegue dar aí um entrosamento, né? Fica essa dúvida com relação à lateral esquerda, se vai ser o Alan Ruschel ou se vai ser o Matheus Pereira. Alan Ruschel que também está suspenso com 2 cartões amarelos, tá? O Jadson Oreinha também tem 2 cartões e o Ayrton também. Se o Ruschel e o Jadson ficarem fora do clássico, eu não acho que vai ser assim um grande desfalque, uma grande perda, né? Já o Ayrton eu acho que é uma opção interessante, um jogador de velocidade, que seria bom se a gente puder contar com ele para o domingo também. Ontem surgiu um boato, alimentado até por alguns jornalistas, de que o técnico Felipe Conceição poderia deixar o Cruzeiro e ir treinar o Sport, que demitiu o Jair Ventura. Mas nenhum setorista que cobre o Cruzeiro e tenha um mínimo de credibilidade confirmou essa história. Pelo andar da carruagem, gente, essa especulação é uma baita de uma conversa fiada, tá? Não tem nada disso, Felipe Conceição não vai pro Sport, ele vai continuar no Cruzeiro. Inclusive as notícias, né, são de que o Sport está tentando o Dorival Júnior, tá? Se eles fizeram alguma sondagem pro Felipe Conceição, realmente ninguém falou nada sobre isso, nem o Samuel Venâncio, nenhum setorista falou, nem conversa assim, de que tem uma possibilidade do Felipe Conceição sair do Cruzeiro para ir pro Sport. Então isso não vai acontecer, ele vai continuar. Aí você pode achar isso bom ou ruim, né? E todos os casos, se algum clube quiser tirar o técnico do Cruzeiro daqui, tem que pagar também uma multa rescisória, né? Então nesse momento, Felipe Conceição tá sossegado, é o técnico do Cruzeiro, e eu torço muito para que o trabalho dele dure bastante tempo, que fique anos aqui no Cruzeiro, porque a gente sabe que no futebol brasileiro, trabalho longo de técnico é aquele que traz resultado, né? E se ele ficar muito tempo aqui, é porque ele conseguiu aí subir o Cruzeiro de divisão, ganhou títulos e tudo mais. Foi noticiado ontem que o Cruzeiro sondou a situação do meia Gabriel Xavier, que defende o Nagoya Grampus do Japão desde 2017. Por lá, o jogador soma 115 jogos com 22 gols marcados e 37 assistências. O negócio não foi pra frente porque o salário do Xavier é muito alto para a realidade do Cruzeiro. Para quem lembra daquela passagem do Gabriel Xavier pelo Cruzeiro, né, que chegou inclusive empresariado por Gabriel o Pensador, a passagem dele pelo Cruzeiro, ela começou interessante, né? O Xavier deu uns dribles muito bonitos ali na Libertadores, fez um gol muito importante contra o Atlético, que foi a primeira vitória do Cruzeiro lá no Independência, né? A nossa primeira vitória jogando no que era então a casa do Atlético lá no Horto. O Cruzeiro tinha muitos problemas para ganhar lá e conseguiu, foi até um gol do Xavier, teve um gol contra, né? Acho que do Gemerson, e teve o terceiro gol que foi do Marquinhos, com passe do Leandro Damião. Mas eu lembro que o Gabriel Xavier pediu para ser emprestado pelo Cruzeiro em 2016 e aí ele saiu. Ele teve um período no Vitória, ele teve um período no Sport,
Sport e ele também não vingou nesses clubes da mesma forma que não tinha se firmado no Cruzeiro. Quando a gente emprestou ele para o futebol japonês, ele foi muito bem quando eles estavam jogando a Série B, tá? Ele, se eu não me engano, deu 15 assistências no campeonato, foi muito bem, e aí os caras compraram ele junto ao Cruzeiro. Hoje o Xavier não é mais titular absoluto do time, ele entra em alguns jogos, outros fica só no banco, e segundo o empresário do jogador, ele gosta muito do Cruzeiro, mas nesse momento não tem possibilidade de vir, porque o salário dele é bem acima daquilo que o Cruzeiro poderia pagar, tá? O contrato dele lá no Japão vai até janeiro do ano que vem, então nessa temporada ele não volta, quem sabe no ano que vem ele não poderia retornar, né? O Gabriel Xavier hoje está com 27 anos, uma idade mais madura, e eu acho que nesse momento, até considerando as outras opções que a gente tem, ele poderia sim ser um jogador a ajudar o Cruzeiro, mas como financeiramente não cabe na nossa possibilidade, não tem por que a gente insistir nesse nome. Gabriel Xavier não virá para o Cruzeiro nessa temporada. Alguns portais de notícias sem muita credibilidade têm falado que o Cruzeiro é um dos interessados no atacante Aleph Manga, de 26 anos, que defende o Volta Redonda e é artilheiro do Campeonato Carioca com 7 gols. Somando a Copa do Brasil, ele marcou 9 gols em 9 jogos nessa temporada. É um centroavante alto, um jogador de 1,90 m, que tem feito uma temporada muito boa até o momento, sem dúvida nenhuma. Inclusive o Vene Casagrande, lá do jornal O Dia, trouxe a informação de que a multa rescisória dele para clubes brasileiros é 2,5 milhões de reais. O Cruzeiro é um dos clubes que estaria interessado nele, falaram de Botafogo, Vasco, tem também alguns clubes de Série A, e eu parei para olhar aqui a ficha corrida do Aleph Manga, os clubes que ele defendeu, se liga só. Ele jogou no Jabaquara, Bandeirante, Cascavel, Maringá, Oliveirense de Portugal, Santa Rita, Coruripe, Asa de Arapiraca, Portuguesa e Resende, até chegar no Voltaço, onde está jogando muito bem. Só que ele passou por esse monte de clubes sem ter conseguido grande brilho em nenhum deles e agora, de fato, está jogando muito bem, metendo gol pra caramba. Tem 26 anos, então é uma aposta. 2,5 milhões de reais é um dinheiro que o Cruzeiro tem para apostar? É claro que não tem, o Cruzeiro não tem essa grana, nem se fosse para trazer um jogador que a gente falaria assim, ó, esse cara vai chegar, botar a camisa, faixa, é o dono do time. Não tem dinheiro para isso, gente. E é por isso mesmo que eu não apostaria, tá? Não acho que é esse o tipo de contratação que o Cruzeiro deve fazer, até quando a gente lembra que nós já temos uma penca de centroavante no elenco. Nenhum faz gol, é verdade, mas já tem um monte. Então, para trazer outro atacante, alguns têm que sair. A gente tem o Sobis e o Moreno que jogam mais, tem o Thiago que entra em algumas partidas, e tem principalmente o caso que eu acho que a gente deve observar, que é o do Zé Eduardo, que está nessa indefinição com relação àquele problema de coração. Mas o Zé Eduardo me parece uma aposta muito mais interessante para o Cruzeiro fazer, primeiramente, porque ele é muito mais novo, e o Zé Eduardo tem um lastro, né? Ele tem um histórico de artilharia maior do que o do Aleph. Por exemplo, na temporada passada, o Zé Eduardo estava com essa média aí, basicamente um gol por partida, jogando em clubes menores. O Zé Eduardo já foi artilheiro de Copa São Paulo, foi por isso que ele chegou ao Cruzeiro, inclusive. Então eu acho que se o Zé tiver de boa, se não tiver problema de coração, vale muito mais a pena dar a 9 para ele e vamos ver o que ele consegue fazer. Até porque já é nosso, né? Não demandaria nenhum investimento, muito menos 2,5 milhões de reais, que é um dinheiro que o Cruzeiro não tem. Tá? Então é por isso que eu não traria o possante Aleph Manga, nada contra ele, inclusive gosto de jogadores que têm apelidos desse tipo, mas acho que o Cruzeiro deveria apostar mais nos jogadores que ele tem por aqui e aproveita muito mal, né? Só a gente pode falar aí que é meio campo, olha lá o Matheus Barbosa fazendo raiva, o Lucas Ventura nunca joga, o Marco Antônio nunca é relacionado. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, saíram umas notícias agora mesmo de que o Cruzeiro tá voltando aí com o time de basquete e de futebol americano, eu sinceramente nem li direito o conteúdo até agora, quero entender um pouco mais qual é a premissa, como é que o Cruzeiro vai desenvolver esse negócio, quem é que vai pagar a conta, tá? Antes de tecer uma opinião sobre isso. Mas se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Amanhã, de manhã, provavelmente vai ter aí o pré-jogo de Cruzeiro e Coimbra que se enfrentam pelo Campeonato Mineiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!